Olá, esse é o podcast Psicologia Social e Temas Contemporâneos. Esse episódio é uma produção dos estudantes da turma de Psicologia Social 1 da Unialfa. Somos da unidade Bueno, turma de terça-feira no matutino, e este episódio foi desenvolvido como parte das atividades da disciplina de Psicologia Social 1 sob orientação da professora mestre Lídia Brelas. Nosso grupo é composto por Bárbara Estela Rodrigues, Fabrícia Santana dos Reis Freitas, Kevlin Moreira, Samaro Bunzeiro, Sara Rúbia Ferreira Machado e Thaís Lima dos Santos. Hoje nós vamos explorar um tema muito instigante e extremamente atual, que é sobre a influência das redes sociais no comportamento coletivo, autoestima, consumo e decisões políticas. A abordagem será profunda e crítica, articulando conceitos da psicologia social com os estudos empíricos e exemplos reais, cotidiano digital. A psicologia social e a influência coletiva. Para compreender como as redes sociais moldam o comportamento coletivo, precisamos, antes de tudo, entender o que a psicologia social nos ensina sobre influência social. Elliot Aronson, em seu clássico Psicologia Social de 2015, define a psicologia social como um estudo científico de como os pensamentos, sentimentos e comportamentos das pessoas são influenciados pela presença real, imaginada ou implícita de outras pessoas. Ou seja, a psicologia social investiga o como e o porquê das nossas ações em contextos sociais e as redes sociais, hoje, são o palco mais evidente desse cenário. Plataformas como Instagram, TikTok, Twitter, YouTube não são apenas espaços de interação, mas ambientes onde normas sociais, ideológicas e valores são constantemente negociados, reforçados e muitas vezes impostos. E quando nós falamos de comportamento coletivos, nós vamos nos referir à forma como esses grupos inteiros mudam suas atitudes, gostos e hábitos de consumo ou mesmo decisões eleitorais a partir do que é compartilhado e amplificado nesses ambientes, ou seja, o comportamento de grupo influencia no comportamento individual. Conformidade e o experimento de Asch. Relevância atual. Um dos experimentos mais clássicos da psicologia social é o de Solomon Asch, que investigou a conformidade em grupo. Participantes eram levados a dar respostas erradas em tarefas simples de percepção visual, apenas porque o grupo ao redor fazia o mesmo. Isso revela o poder da pressão social. Se trazermos isso para as redes sociais, vemos claramente como a busca por aprovação e pertencimento leva indivíduos a reproduzirem comportamentos virais, opiniões populares e estéticas de influência, mesmo quando vão contra seus próprios valores ou percepções. Por exemplo, muitos adolescentes seguem padrões de beleza extremamente irreais, ditados por influencers, ajustando sua autoestima à aceitação virtual. O algoritmo, que reforça as bolhas e engajamentos, atua como um grupo experimental de Asch, só que em escala global e constante. Influenciadores, persuasão e consumo, rotas centrais e periféricas. Aronson, Wilson e Arquette, em 2015, explicam a persuasão como o processo através do qual uma mensagem induz mudanças em crenças, atitudes ou comportamentos. Eles falam das rotas central e periférica da persuasão. A central é baseada na lógica e no argumento. A periférica, em elementos superficiais, como carisma ou aparência. Na prática, isso explica como influenciadores brasileiros como Virgínia Fonseca, Felipe Neto ou Whindersson Nunes exercem influência em milhões de seguidores. Muitas vezes é pela rota periférica, estética humor, lifestyle,
mas também pela central quando se posicionam politicamente ou defendem causas sociais com argumentos consistentes. E como mostra David McRaney, em Você Não É Tão Esperto Quanto Pensa, frequentemente acreditamos estar no controle das nossas decisões, mas somos persuadidos por elementos emocionais, inconscientes e contextuais, como os gatilhos usados em estratégias de marketing digital. Autoestima e o espelho digital. A construção da autoestima está profundamente ligada ao olhar do outro. Nas redes sociais, essa construção se dá pelo número de curtidas, comentários, seguidores e comparação constante com vidas aparentemente perfeitas. Como aponta o artigo da revista científica IPEDS, isso gera impactos psicológicos profundos, como ansiedade, depressão e transtornos da autoimagem. A psicologia social mostra como olhar o coletivo influencia a nossa autoimagem, o que é intensificado nas redes. Principalmente entre adolescentes, como aponta no estudo citado anteriormente, a dependência da validação online tem consequências graves. A pressão estética, por exemplo, leva a procedimentos estéticos cada vez mais precoces e a insatisfação corporal generalizada. Decisões políticas e bolhas ideológicas. Um ponto crítico é como as redes sociais afetam decisões políticas. Com base em algoritmos, somos expostos apenas a conteúdos que reforçam nossas crenças, criando bolhas ideológicas. Isso compromete o debate democrático. Campanhas de desinformação, uso de bots, deepfakes influenciam milhões de pessoas. A psicologia social explica que quando todos ao nosso redor pensam igual, reforçamos essas ideias sem criticidade. Isso remete ao fenômeno da conformidade de Asch, só que agora com impactos eleitorais reais. Se pensarmos, a manipulação emocional é constante. Discurso de medo, indignação e pertencimento são usados como ferramentas de engajamento. Assim como somos persuadidos a partir de reações emocionais e não de argumentos racionais. A psicologia social nos oferece ferramentas para compreender e resistir a essas influências. Precisamos promover a alfabetização midiática, o pensamento crítico e a autorreflexão sobre como construímos nossa identidade online. É essencial desenvolver consciência sobre o funcionamento das redes sociais e seus impactos emocionais, sociais e políticos. Só assim, poderemos interagir de forma mais autêntica e ética nesse ambiente. E, sobretudo, lembrar que somos sujeitos ativos, podemos escolher não seguir a manada, questionar padrões, desconstruir influências e construir relações mais verdadeiras dentro e fora das redes sociais. Esse episódio integra o podcast Psicologia Social e Temas Contemporâneos, produzido como atividade da disciplina de Psicologia Social 1 da Unialfa. O roteiro foi desenvolvido por Kevin Moreira e Thaís Lima dos Santos. A narração e participação foram feitas por Sara Rúbia Ferreira Machado, Fabrícia Santana dos Reis Freitas, Samara Umbuzeiro de Carvalho Teodoro. A edição de áudio foi feita por Bárbara Estela Rodrigues. Utilizamos como base os materiais discutidos em sala e os textos da bibliografia da disciplina, com destaque para Psicologia Social de Arison, Wilkinson e Arquette, slides da professora mestre Lídia Brelas, o livro Você Não É Tão Esperto Quanto Pensa, de David McRaney, e o artigo científico da revista IPEDS, Psicologia Social e Redes Sociais, Impactos no Comportamento e Bem-Estar. Este conteúdo é exclusivo, criado por estudantes da Unialfa para fins acadêmicos e não devem ser reproduzidos sem autorização.